Flávio Bolsonaro, ele carimbou. No dia 6 de janeiro, Jair Messias Bolsonaro, ele estará em sua posse. E mais do que isso, ele subirá a rampa do Palácio do Planalto junto com seu pai, o nosso capitão Jair Messias Bolsonaro. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai acontecer. E não tá longe não, tá bem ali. Flávio Bolsonaro, ele garantiu que vai usar o seu poder político de presidente recém-eleito para que a anistia ampla, geral e restrita ela seja aprovada, garantindo liberdade para o seu pai e para todos os patriotas que ainda estão sofrendo, presos injustamente por um golpe que eles não cometeram. Um golpe feito tão somente na cabeça de Alexandre de Moraes. Senador, na última entrevista que o senhor deu aqui para o 360, boa tarde, eu te perguntei se havia possibilidade do seu pai, Jair Bolsonaro, caso se tornasse elegível e fosse solto a tempo, se ele poderia te substituir na candidatura à presidência. O senhor disse que não. Depois também perguntaram para o senhor se Jair Bolsonaro poderia ter um cargo, ser ministro, eventualmente, de um eventual governo do senhor. O senhor disse que não. Enfim, gostaria de saber o seguinte: por que Jair Bolsonaro não participaria efetivamente do seu governo quando o senhor assumir, caso ganhe? Olha, Débora, acho que, se não me engano, não foi isso que eu falei. O que eu disse, me perguntaram quem seria o presidente de fato, né? Seria o Flávio Bolsonaro ou o Jair Bolsonaro. E, obviamente, eu respondi, né, que, em sendo a vontade do povo, o presidente será Flávio Bolsonaro e o Jair Bolsonaro vai ser sempre o meu norte. E a minha bússola, a minha referência, é a pessoa com quem eu me consulto, uma pessoa que tem experiência, né, inigualável, alguém que tem um faro político que eu desconheço, alguém que tem aparecido no Brasil, e é o melhor presidente da história do Brasil. Então, certamente, se ele quiser exercer algum cargo no meu governo, é óbvio que ele vai exercer sim. Flávio adiantou também que fará um pacote de ajustes fiscais e que Jair Messias Bolsonaro, o nosso capitão, ele ocupará o cargo que ele quiser. Eu digo mais, eu vou trabalhar muito para que essas eleições a gente consiga botar um fim a esse ciclo de corrupção, miséria e enganação que é o ciclo do PT. E nesse meio tempo, entre as eleições e a nossa posse em janeiro do ano que vem, além de um grande pacote de ajustes fiscais, eu pretendo sim usar essa força, né, que um presidente recém-eleito tem junto ao Congresso Nacional para, dentre outras coisas, aprovar uma anistia ampla, geral e restrita para que o presidente Bolsonaro possa, no dia 6 de janeiro do ano que vem, subir a rampa do Planalto junto comigo. Flávio Bolsonaro adianta que seu pai ele sofreu uma grande injustiça. O que todo mundo sabe, que Jair Messias Bolsonaro é o seu norte, que ele é e sempre será o seu grande conselheiro. E que espera que Jair Messias Bolsonaro faça parte do seu governo. Senador, então deixa eu só emendar aqui essa pergunta que eu acabei de fazer. Desculpa, Jussara, deixa eu só emendar a pergunta aqui, mais uma pergunta, ainda sobre isso que eu estou falando, que é o seguinte: então, a gente pode dizer que, por exemplo, se o senhor conseguir, né, enfim, nesse trabalho, tornar o seu pai... tirá-lo da cadeia, etc., ele poderia ser um ministro, por exemplo, do seu governo. O que o senhor gostaria, assim, no seu íntimo, o que o senhor gostaria, qual cargo, não na opinião dele, mas na sua, o senhor gostaria de ver Jair Bolsonaro exercendo no seu governo? Olha, eu vou ter a honra de contar com o melhor conselheiro que um presidente da República pode ter, não só pela experiência que ele teve durante os 4 anos, uma pessoa que está sofrendo uma grande injustiça e que também cresce ainda mais, amadurece ainda mais em diversas áreas, faz muitas reflexões. Eu tenho certeza que algumas coisas ele poderia fazer diferente. Agora, Débora, eu não tenho como nomear o presidente Bolsonaro no ministério agora. Eu sei que eu tenho o que eu posso contar, vou poder contar com ele para me aconselhar sempre que possível, como eu faço até hoje. Em algumas oportunidades eu pergunto a opinião dele, uma pessoa que tem uma experiência inigualável no Brasil, uma pessoa que tem uma inteligência, né, que também fora da curva, mais uma vez que tem uma visão política muito acima de qualquer outra pessoa que eu conheça aqui na América Latina.
Então, para mim, é um grande privilégio contar com ele. Agora, nunca perguntei para ele se ele tem vontade de assumir o ministério no meu governo. Perguntado sobre a situação de Ciro Nogueira, Flávio Bolsonaro ele é bem enfático. Ele lamenta a situação do senador e diz que ele teve sorte em ter pego como relator em seu caso o ministro André Mendonça. Que o ministro André Mendonça ele age por meritocracia. Diferente do salvador da democracia, o ministro Alexandre de Moraes. Senador, você estava falando de partidos aliados. Ontem teve uma operação Compliance Zero, que teve como um dos alvos o senador Ciro Nogueira, que é presidente do Progressistas, um partido que chegou a ser inclusive cotado para indicar o seu candidato a vice. Qual o impacto dessa operação para as eleições e nessa composição dos estados, inclusive no seu palanque também como vice? Olha, em primeiro lugar, é óbvio que a gente lamenta o que aconteceu. Ali o senador Ciro Nogueira, que é o presidente do Progressistas, são acusações graves que pesam contra ele, mas ele pelo menos tem a sorte de ter na relatoria do seu caso no Supremo um ministro que não vai agir fora dos autos, que vai cumprir a lei, que não vai perseguir ninguém. Então ele vai ter oportunidade de se defender, e é assim que nós esperamos que ele faça, diferente da oportunidade que o presidente Bolsonaro não teve com o relator, que foi o ministro Alexandre de Moraes. Todos viram a farsa que aconteceu nesse julgamento. Ele adianta que Ciro Nogueira ele foi cogitado para ser seu vice, mas tudo não passou de especulação, que está muito cedo ainda e que isso só vai acontecer nas prévias, e que Flávio Bolsonaro ele pretende ter uma vice e não um vice. Flávio Bolsonaro quer uma mulher para compor a sua chapa. Agora, na verdade, a gente não está negociando o apoio do senador Ciro Nogueira. O que nós sempre conversamos foi o apoio da federação. São dois partidos juntos, o Progressista e a União Brasil, e são bancadas grandes, são dezenas de parlamentares, não só na Câmara dos Deputados, mas também no Senado Federal. São grandes lideranças em seus estados e, obviamente, que é importante, sim, que a gente tenha, não apenas a federação, mas outros partidos que nós continuaremos conversando para termos em nossa chapa. E questão de vice, Jussara, é especulação. Em uma entrevista lá atrás, eu por cortesia falei que ele teria um perfil que se encaixaria e tal, mas muito mais uma cortesia para ele, porque a decisão de vice está longe ainda de um martelo ser batido. Isso vai acontecer mais para frente, lá perto das convenções. E mais uma vez, eu insisto aqui, eu ultimamente tenho refletido, as pesquisas têm mostrado, eu tenho preferência por uma vice. É o que nós estamos buscando, a pessoa com experiência que possa agregar de verdade a esse nosso projeto de resgate do Brasil das mãos sujas do PT. Flávio também questiona por que Lula e toda a esquerda não assinaram a CPMI do Banco Master, que ela foi encerrada abruptamente e que toda a esquerda ela comemorou. É do Bolsonaro, o Banco Master é do Lula. Não adianta a esquerda tentar a todo momento vincular de alguma forma, porque não foi o presidente Bolsonaro que se reuniu escondidinho com o Vorcaro, o presidente do Banco Central, e alguns ministros seus, para tratar, sabe-se lá de quê. Foi Lula quem fez essas reuniões secretas, e como sabe, o Bolsonaro não é mais presidente da República. Então não existe essa articulação. Isso acabou vindo à tona por uma apuração feita pela jornalista Malu Gaspar, que é uma grande jornalista. Ela conquistou o respeito do povo brasileiro pela coragem, pela dedicação e pela credibilidade que ela tem. Mas neste caso, eu acho que ela está ouvindo fontes erradas. Inclusive, soube que teve uma aposta aí que nenhum bolsonarista ia falar mais de CPI do Banco Master porque houve um acordo. Olha, quem apostou nisso aí, apostou errado, vai perder dinheiro, porque nós vamos continuar defendendo a CPI do Banco Master. O que aconteceu na votação da derrubada desse veto ao PL da dosimetria é que, de fato, essa CPMI, na verdade, do Banco Master estava travando ali a pauta, e a gente queria que essas pessoas que ainda estão presas, muitas delas, pudessem ir para casa. Então foi uma pauta foi uma sessão com uma pauta única, houve a derrubada do veto ao PL da dosimetria, e a próxima sessão do Congresso que for acontecer, ela vai ter sim que haver antes a leitura dessa CPMI, na verdade, desculpa, a CPMI e do Banco Master. Então a gente não tem nenhum acordo com relação a isso. Imagina eu fazendo acordo agora com Alexandre de Moraes, o algoz do presidente Bolsonaro, quem armou toda essa farsa para perseguir não apenas o meu pai, mas centenas de outros brasileiros. Não tem acordo nenhum com ele, não vai ter nenhum acordo com ele. Então essa questão é uma narrativa mentirosa que estão inventando. Mas, em um novo pedido do PL, para que volte a se investigar o caso do Banco Master,
a relatoria caiu no colo novamente de André Mendonça. E parece que vamos ter fortes emoções, porque a esquerda fala que é a favor da investigação, só que ela não ajuda em nada, ela não assina em nada, ela se esconde. É a cara do Lula e de toda a esquerda. Eles não passam de um bando de hipócritas e mentirosos. Sabe o que é curioso? O pai do Lulinha pode aparecer a qualquer momento dizendo que apoia a CPI do Banco Master. Mas deixa eu te contar o que ele não fala. O PT foi contra a CPI. Os deputados do PT não assinaram. E esperamos que as investigações elas se aprofundem ainda mais e pegue todo mundo. Quem tiver culpa tem que pagar e pagar bem caro. Mas no mais é só isso, pessoal. Beijo grande pra você. Fica com Deus porque eu fui!